E ela é complementar da coleção Andando com Jesus, porque se ele entende todo esse processo, ele acompanha todo esse processo com ele mesmo, quando ele chegar na coleção, ele vai entender como foi construída, porque a coleção também tem um livro que acompanha, que são os fundamentos teóricos, os conceitos e as orientações. Então, esse livro acompanha a coleção toda, aonde eu explico cada uma parte, assim, eu explico o pedagógico, né, o funcionamento pedagógico da coleção, eu explico o funcionamento bíblico, de como ele vai lidar com a Bíblia, com os textos de cada lição, como ele vai estudar os seus textos para se preparar. E aqui nesse livro eu faço as orientações, então, transculturais. Olha, você está no teu ambiente, você precisa observar isto, para você identificar estas situações no seu ambiente e poder adaptar na atividade, como é que você vai adaptar. E depois, no livro do professor, então, a gente vai ter um livro do professor, e nesse livro do professor, então, vai ter o plano da unidade, todas as orientações pedagógicas de como ele vai se organizar, e vai ter os textos bíblicos, os objetivos, o foco da unidade do tema que vai ser trabalhado, e uma história que foi construída com uma avó falando com seus netos, um menino e uma menina. Então, a vovó Lila conversa com Rafa e com Beth ali o tempo inteiro sobre aquele assunto. Então, o tema bíblico é dialogado entre os três, né? E aí vem acompanhando o livro das atividades. Então, aqui no livro das atividades, no início tem a questão das orientações para o professor, como é que ele vai lidar com as atividades desta unidade, e aí cada passo de várias atividades. Então, por exemplo, tem atividades que chama Palavras no Coração, é o momento do versículo, que é para trabalhar de diversas maneiras, o versículo daquela unidade. Conversa com Deus é o momento da oração, é o momento de ensinar essas crianças a conversarem com Deus. E criando e recriando, então tem as atividades que vão ser desenvolvidas. Em cada atividade tem o nome da atividade e passos da tarefa. Então, nesses passos da tarefa, eu dou detalhadamente qual é a condução que o professor, né, quem vai ministrar, vai fazer para ele se organizar. E depois tem as atividades para a criança fazer. Então, o professor vai poder fazer um xerox, né? Ele vai poder fotocopiar e entregar para a criança, e cada criança vai ter o seu trabalhinho e a sua atividade.